O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas da velha sala de aula no Colégio de Santa Isabel, lançando raios dourados sobre as carteiras de madeira gasta pelo tempo. Era o último dia de aulas antes das férias de verão e o ar cheirava a papel antigo e ao perfume de jasmim que invadia o pátio lá fora. Marta, com os seus cabelos curtos e castanhos revoltos como as ondas do Tejo, inclinou-se sobre a carteira da frente, sussurrando algo para Sofia, que ria baixinho, os olhos verdes brilhando como as folhas de uma oliveira ao entardecer. Eram inseparáveis desde o primeiro ano do secundário. Marta, a rebelde de Alfama, com um sotaque carregado de fado e uma gargalhada que ecoava pelas ruas estreitas. Sofia, a sonhadora de Belém, filha de uma pastelaria onde o aroma de nata doce se misturava com histórias de marinheiros. Mas naquele instante, tudo mudou. Sofia, ao arrumar os livros na mochila, sentiu algo cair no chão com um baque surdo. Curvou-se para apanhar e os seus dedos tocaram a capa de cor gasto de um diário. Não era dela. Abriu por instinto e as palavras saltaram como um grito abafado. Hoje, Sofia sorriu para mim no recreio e o meu coração parou. Como é possível amar assim alguém que é só uma amiga? Lisboa parece pequena demais para este segredo. O nome de Sofia estava lá, entrelaçado com confissões que faziam o estômago revirar. Ela ergueu os olhos, o rosto pálido como as paredes caiadas de uma casa alentejana, e viu Marta observá-la do outro lado da sala, os lábios entreabertos em pânico. O que é isto? Murmurou Sofia, a voz tremendo como uma saudade cantada ao fado. Marta congelou, um mundo desabando como o terremoto de 1755 que as professoras tanto contavam nas aulas de história. A campainha tocou, um som agudo que rasgou o silêncio tenso, e as raparigas saíram em enxame para o pátio, onde o sol de junho aquecia as pedras antigas do colégio. Sofia apertava o diário contra o peito, os dedos brancos de tanto pressionar, enquanto Marta seguia como uma sombra arrependida. Espera, Sofia. Por favor, deixa-me explicar, implorou Marta, a voz rouca, como se tivesse engolido o fumo de um cigarro proibido atrás do ginásio. Sofia parou junto à fonte central, onde as crianças mais novas jogavam à apanhada, e virou-se devagar, os olhos cheios de uma confusão que doía mais que qualquer ferida. Explicar o quê, Marta? Que me escreves como se eu fosse. Como se isto fosse mais que amizade? Sofia agitou o diário no ar, as páginas farfalhando como folhas secas de sobreiro no vento lentejano. Ao redor, o pátio fervilhava de vida, meninos a chutar uma bola de futebol desbotada, o vendedor de gelados a gritar picolé. Morango e canela, e o cheiro de pastéis de nata frescos vindos da confeitaria vizinha. Mas para elas, o mundo encolhera um círculo invisível de segredos expostos. Marta estendeu a mão, os olhos castanhos suplicantes, recordando as tardes passadas no Chiado, a devorar livros na Bertrand e a partilhar sonhos sob o céu estrelado de Alfama. Eu nunca quis que lesses aquilo. É só pensamentos. Coisas que não controlo. Marta baixou a voz, olhando de relance para um grupo de colegas que cochichavam perto da entrada. Sofia sentiu um aperto no peito, uma mistura de raiva e algo mais profundo, indefinido, como o sabor agridoce de um vinho do Douro mal decantado. Elas eram amigas há 3 anos, desde o dia em que Marta, nova na escola, tropeçara na mochila de Sofia durante a aula de literatura portuguesa, e as duas acabaram a rir no chão, cercadas por sonetos de Camões. Juntas, exploraram Lisboa como se fosse um mapa vivo, o castelo de São Jorge ao pôr do sol, as festas de Santo António com sardinha assada e manjerico nas janelas, as caminhadas pela Baixa reconstruída após o grande abalo. Sofia, com a sua família tradicional de Belém, pai padeiro, mãe costureira de azulejos em miniatura, via em Marta a liberdade que lhe faltava, a ousadia de quem crescera nas ruelas labirínticas de Alfama, ouvindo o fado nas noites de ver o mar. Mas agora, aquele diário era uma rachadura na fundação da amizade. Tu escreves sobre beijar-me, Marta. Sobre noites em que imaginas nós duas no Tejo, de mãos dadas. Isso não é só pensamentos. Isso é uma mentira que me contaste todos os dias. As palavras saíram afiadas, cortando o ar quente. Marta recuou um passo, como se Sofia tivesse esbofeteado. Não é mentira. É verdade, Sofia. Eu sinto isto há meses. Desde aquela viagem de estudo a Sintra, quando partilhámos o quarto e tu adormeceste com a cabeça no meu ombro. O teu cheiro a lavanda e mar. Eu tentei esconder, mas o diário era o único lugar seguro. Sofia sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas piscou-as para longe, orgulhosa como as mulheres de trás-os-montes que carregam fardos pesados sem queixar. E se eu não sinto mesmo? Se para mim és só a melhor amiga, a que me faz rir nas aulas chatas de matemática? A pergunta pairou, pesada como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Marta engoliu em seco, o rosto contorcido em dor. Então, perdoo-te por leres o que era meu. Mas não me odeies por sentir. Virou-se e correu para o portão do colégio, deixando Sofia sozinha com o diário na mão, o coração a bater descompassado como um tambor de uma procissão de Corpus Christi. Naquela noite, em Belém, Sofia não dormiu. Sentada à janela do quarto, com vista para o mosteiro dos Jerónimos iluminado pela lua, folheava o diário à luz de uma vela, um hábito antigo da família, para afastar os maus espíritos. As páginas revelavam mais que confissões, esboços de azulejos que Marta copiava das igrejas de Lisboa, poemas inspirados em Florbela Espanca e entradas sobre a mãe de Marta, que trabalhava como fadista num tasco escondido, cantando de amores perdidos e saudades eternas. A minha mãe diz que o amor é como fado, dói, mas liberta, escrevera Marta numa página amarelada.
Sofia fechou o livro, o peito apertado. Pela primeira vez, questionou-se, e se o terremoto não fosse só de Marta? E se, no fundo das suas próprias noites insones, houvesse um eco daqueles sentimentos? Os dias seguintes foram um limbo de silêncios. No WhatsApp, as mensagens pararam. Nas ruas de Lisboa, elas desviavam o olhar. Marta refugiou-se em Alfama, ajudando a mãe nos ensaios de fado, onde a guitarra chorava notas que espelhavam a sua alma ferida. Sofia, em Belém, ajudava o pai na pastelaria, amassando massa folhada enquanto ouvia histórias de Colombo e das caravelas que partiam para o desconhecido. Mas o diário queimava na sua memória, como o sol inclemente de um verão alentejano. Uma semana depois, durante a festa dos Santos Populares, o destino, ou talvez o vinho tinto das ruas engalanadas, interveio. Lisboa pulsava com martelos a bater em portas, fogueiras crepitantes e o aroma de sardinhas grelhadas. Sofia, vestida de escarlate com um laço de manjerico no cabelo, vagueava pela moraria quando ouviu uma voz familiar entoar um fado num tasco improvisado. Era Marta, de vestido negro simples, os olhos fechados enquanto cantava Estranha Forma de Vida, a letra de Amália Rodrigues cortando a noite como uma navalha. Amor é fogo que arde sem se ver, ecoava, e Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Aplaudiu com os outros, mas quando os olhares cruzaram, o mundo parou. Marta desceu do pequeno palco, o suor a brilhar na testa, e aproximou-se devagar. Vim devolver-te isto, disse Sofia, estendendo o diário. As mãos tocaram-se por um segundo, elétrico como um raio de verão. Guarda-o. É teu. E eu sinto falta da minha amiga. Marta sorriu, frágil como uma taça de cristal de alcobaça. Então, dança comigo? Só uma valsa nas ruas, como nas festas antigas. Pegaram-se pela mão e, sob as luzes de papel colorido, rodopiaram ao som de concertinas, o riso voltando tímido, como flores a desabrochar após a chuva. Mas o terremoto não acabara, era só o tremor inicial. Mal sabiam que o diário, agora de volta às mãos de Marta, guardava mais segredos. Entradas sobre uma carta anónima que ameaçava expor tudo à escola, escrita por inveja de uma colega que as via como rivais no coração do rapaz comum. O romance nascia nas sombras, entre mal-entendidos e o perfume eterno de Lisboa. O verão em Lisboa estendia-se preguiçoso, com o Tejo a refletir sãos de um azul impiedoso e as cicadas a cantar nas árvores de laranjeiras do Rocio. Marta e Sofia retomaram a amizade com cautela, como quem reconstrói uma casa após um sismo, tijolo a tijolo, com medo de que o chão cedesse de novo. Passavam tardes no Jardim da Estrela, deitadas na relva sob as estátuas de anjos de pedra, a partilhar gelados de pistácio e histórias sussurradas. Lembras-te daquela vez em Óbidos, no festival literário? Tu leste um poema sobre o mar e eu pensei que eras uma sereia saída das lendas de Essa, confessou Marta um dia, os dedos traçando padrões invisíveis na palma da mão de Sofia. Sofia corou, o rubor subindo como o vinho de colares nas veias. E tu, com o teu diário, eras a poeta secreta. Mas... e agora? O que fazemos com o que leste? A pergunta pairava, carregada de eletricidade estática. Marta sentou-se, os joelhos recolhidos contra o peito, e olhou para o horizonte onde o aqueduto das águas livres se erguia como uma ponte para o passado. Eu não espero nada, Sofia. Só quero que sejas feliz. Se isso incluir-me como amiga, é o suficiente. O amor, na minha família, é como o fado da mãe, canta-se sozinho se for preciso. Mas Sofia sentia o chão tremer de novo. Nas noites quentes de julho, sozinha no quarto com pôsteres de Fátima de pintor azulejo, revivia as palavras do diário. Os seus lábios curvam-se como as curvas do Tejo no cais do Sodré. Aquilo mexia com ela de formas inesperadas, um formigueiro no estômago, um calor que não era só do verão. Começou a notar Marta de outro jeito, o jeito como os cabelos dela captavam a luz do entardecer nas escadarias da Graça, a risada que ecoava como sinos de Alfama, a gentileza com que ajudava a avó de Sofia a arrumar os lenços bordados de Viana do Castelo. Era como se o diário tivesse aberto uma porta, e agora o ar que entrava era perfumado de possibilidades. Uma tarde, durante uma visita ao mercado da Ribeira, o antigo Time Out, com os seus stands de queijos da Serra da Estrela e vinhos do Alentejo, o idílio foi interrompido. Estavam a provar empadas de bacalhau quando uma colega de escola, a Inês, aproximou-se com um sorriso falso, os olhos afiados como as navalhas dos barbeiros de Alfama. Inês era a rainha das intrigas no colégio, com cabelos loiros tingidos e um namorado que todos invejavam, o capitão da equipa de futebol. Ora, as inseparáveis Marta e Sofia. Ouvi dizer que tens um diário famoso, Marta. Algo sobre amores proibidos? Partilha connosco, vai. O tom era jocoso, mas o veneno escorria. Marta empalideceu, o garfo caindo no prato com um tilintar. Onde ouviste isso? Sofia interveio, a voz firme. Deixa-nos em paz, Inês. Não é da tua conta. A rapariga riu, alto demais. Ah, mas é da conta de todos se envolver a escola inteira. Alguém encontrou uma página solta no recreio. Coisas suculentas sobre preferências. Virou-se e foi-se embora, deixando um rasto de olhares curiosos dos vendedores ao redor. Sofia agarrou o braço de Marta, sentindo o tremor dela. Foi-te tirado? Como?
Naquela noite, em casa de Marta, um apartamento modesto em Alfama, com paredes forradas de discos de fado e o som distante do Tejo bater nas margens, elas examinaram um diário. Faltavam páginas, as mais íntimas, sobre sonhos partilhados e toques acidentais que viravam memórias febris. Alguém o roubou do meu quarto durante a festa, murmurou Marta, a voz embargada. Eu deixei-o na mesa, confiei em toda a gente. Lágrimas escorreram, salgadas como as águas do Atlântico. Sofia puxou-a para um abraço, o primeiro desde o incidente, e sentiu o corpo de Marta relaxar contra o seu, quente e vulnerável. Vamos encontrar quem foi. Juntas. Como sempre. A caçada começou inocente, mensagens no grupo da turma, perguntas casuais no colégio ao reabrir em setembro. Mas o veneno espalhara-se. Rumores corriam como o elétrico 28 pelas colinas. Marta é assim, gosta de raparigas. E arrasta a Sofia para o seu mundo. Olhares desviados no corredor, sussurros nas aulas de história onde se falava da Inquisição e das perseguições antigas. Sofia defendia Marta com unhas e dentes, citando Sofia de Melbreiner. O amor não se mede em normas, mas em liberdade. Mas por dentro, doía, a amizade manchada, o segredo exposto como um azulejo rachado. O conflito escalou numa assembleia escolar, durante a semana cultural dedicada a Camões. Marta fora convidada a ler um poema original sobre Lisboa, mas quando subiu ao palco no auditório, ouviu vaias isoladas. Poetisa de segredos, gritou alguém do fundo. Sofia, na primeira fila, ergueu-se como uma fênix, os olhos flamejantes. Silêncio. Marta é mais poeta que todos vós juntos. O seu coração canta verdades que o medo vos impede de ouvir. Aplausos misturados com murmúrios encheram o ar e Marta leu, a voz trêmula ganhando força, versos sobre rios que se entrelaçam, amores que florescem em jardins escondidos. Quando terminou, Sofia correu ao palco e abraçou-a, ignorando os flashes dos telemóveis. Mas a reconciliação era frágil. Numa noite chuvosa de outono, enquanto caminhavam pela Avenida da Liberdade, com as folhas de castanheira a cair como confetes melancólicos, Sofia parou sob um candeeiro. Eu li o resto, Marta. Não só as páginas que faltam, imaginei-as e eu sinto algo. Não sei o nome, mas é real. Marta virou-se, o chuva a molhar os cílios. Não digas isso por pena. Não é pena. É como o fado, dói, mas é bonito. Beijaram-se ali, um toque leve como pluma de cisne, sob o olhar indiferente da estátua de Dom Pedro IV. O romance desabrochava, tenro como uma roméria na primavera minhota. Porém, o terremoto maior viria. Inês, movida por ciúmes, não do namorado, mas da atenção que Sofia lhe dava, revelara-se autora da carta anónima. Copiara páginas do diário e espalhara cópias pela escola, forçando um confronto que abalaria tudo. O outono em Lisboa vestia-se de tons ocre e castanho, com o vento do norte a varrer as folhas dos plátanos na Praça do Comércio, onde o Tejo murmurava segredos antigos contra os arcos de pedra. Marta e Sofia navegavam este novo capítulo com o coração na mão, como peregrinos na rota de Santiago, pisando com reverência cada momento. As manhãs começavam com cafés no Martinho da Arcada, onde outrora essa e Pessoa debatiam o destino da nação, e elas, agora, sussurravam planos, uma escapadela à Évora, para ver os templos romanos e provar o porco preto alentejano, tardes no oceanário. A observar peixes que dançavam como almas livres no mar. És a minha azulejo preferida, brincava Marta, traçando com o dedo o padrão floral no braço de Sofia, enquanto caminhavam pelo bairro alto ao entardecer, o sol poente tingindo as fachadas de rosa e laranja. Sofia ria, o som leve como o tilintar de copos num arraial. E tu és o fado que me acorda a alma. O amor crescia orgânico, entrelaçado com a cidade, piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos de azeitão e poesia de Fernando Pessoa recitada de cor, noites em que se enroscavam em cobertores no mirador da Senhor de Monte, contando estrelas e sonhos. Não havia pressa, era um romance à portuguesa, lento e profundo, como cozida à transmontana que se confessiona por horas. Mas os mal-entendidos teciam a sua teia. Uma tarde, durante a feira de São Martinho, com castanhas assadas a fumegar nas ruas de Chiado e o aroma de jerupiga doce no ar, Sofia recebeu uma mensagem anónima, uma foto granulosa de Marta a abraçar outra rapariga numa festa de Alfama, na verdade, a prima de Marta, recém-chegada de Moçambique. Mas o ângulo enganador sugeria intimidade. Traição já? Cuidado, ela coleciona corações, dizia o texto. O coração de Sofia apertou como um novelo de lã minhota. Confrontou Marta no tasco da mãe, onde o fado ecoava rouco. Quem é ela, Marta? A amiga da foto? A voz de Sofia tremia, acusadora. Marta, no meio de servir uma mesa, largou a bandeja com um estrondo. Prima? Vens ao meu mundo julgar-me? A discussão explodiu como fogos de artifício na festa da cidade, palavras afiadas sobre confiança, ciúmes infundados, o peso do segredo que ainda pairava. Tu lês o meu diário e agora duvidas de mim? O que mais queres, Sofia, a minha alma em papel? Marta gritou, as lágrimas misturando-se com o suor da cozinha abafada. Sofia saiu a correr, para a noite chuvosa, o coração partido como um azulejo pisado. Dias de silêncio seguiram, um abismo que engolia as mensagens não enviadas e as saudades não ditas.
Marta refugiou-se no trabalho com a mãe, aprendendo a dedilhar a guitarra portuguesa, cujas cordas gemiam lamentos que espelhavam o seu. O amor é uma casa de cartas no vento, cantava a fadista, os olhos sábios vendo além do palco. Sofia, em Belém, ajudava na pastelaria, mas os pastéis saíam queimados, a mente longe, revivendo o beijo sob a chuva. Foi a avó de Sofia, com as suas histórias de amores durante a ditadura, quem a aconselhou: vai, filha. O Tejo leva os erros, mas traz as verdades de volta. O confronto com Inês veio como um vendaval. Numa assembleia de turma sobre tolerância, irónico, dado o tema, Sofia ergueu a voz, expondo as cópias do diário espalhadas. Quem fez isto? Quem transforma segredos em armas? Os olhares viraram-se para Inês, que corou, encurralada. Eu? Só queria proteger-te, Sofia. Marta é perigosa, com aquelas ideias. Perigosa? O termo ecoou como um eco da Inquisição, e a turma murmurou em desagrado. Inês confessou o roubo durante a festa, as páginas copiadas por vingança, não pelo namorado, mas por inveja da ligação inquebrantável entre Marta e Sofia, que eclipsava as suas próprias amizades superficiais. A revelação abalou a escola, mas uniu as duas. Marta perdoou Inês com uma graça lentejana. Erros são como oliveiras, crescem tortas, mas dão fruto, mas o dano ao romance era profundo. Sofia, arrependida do ciúme, escreveu uma carta à mão, em papel de linho de Porto Alegre. Perdoa-me por duvidar. O meu coração é teu, como Lisboa é do Tejo. Entregou-a no colégio, e Marta leu-a na hora de almoço, os olhos enchendo-se de lágrimas de alívio. A reconciliação floresceu numa viagem a Sintra, onde o nevoeiro das serras envolvia os palácios como véus de noiva. Caminharam pelo Parque da Pena, de mãos dadas, o ar úmido cheirando a eucaliptos e mistérios. Aqui, onde os reis sonhavam, eu sonho contigo, sussurrou Marta, beijando Sofia sob a cascata de pedra. O amor, agora, era um rio caudaloso, mas o verdadeiro terremoto esperava. A família de Sofia, conservadora como as muralhas de Óbidos, descobriria o romance, forçando uma escolha que testaria os laços. O inverno chegou a Lisboa com um manto de névoa que abraçava as 7 colinas, transformando o Tejo num espelho prateado onde se refletiam as luzes trêmulas dos cais. Marta e Sofia, agora entrelaçadas num amor que pulsava como o coração da cidade, celebravam o Natal com tradições mistas, a consoada em Belém, com bacalhau à moda e filhós doces, seguida de uma missa na Sé onde o órgão ecoava hinos antigos, depois, o Ano Novo em Alfama. Com passas na mão esquerda e o fado a brindar ao futuro. Que o novo ano traga só alegrias, como o sol de Estremoz, brindava a mãe de Marta, os olhos brilhando com a sabedoria de quem sobrevivera a amores turbulentos. Mas a idílio era frágil como o vidro de vidigueira. Sofia, pressionada pela família, hesitava em revelar o segredo. O pai, com as mãos calejadas de amassar massas, sonhava com um guerro médico. A mãe, fiadora de azulejos que contavam histórias de santos e virgens, via o casamento como um bordado perfeito. O amor é como um pastel, tem de ser recheado direito, dizia ela, sem malícia, mas com a teimosia de quem crescera na era de Salazar. Sofia engolia as palavras, o peito apertado, enquanto Marta, mais ousada, partilhava tudo com a mãe fadista. É ela, mãe. A minha Sofia. Como tu e o pai, antes do adeus. O conflito irrompeu numa tarde de janeiro, durante a Epifania, quando as raparigas foram apanhar o rei num bolo-rei na pastelaria do pai de Sofia. Marta, rindo, encontrou a fava e coroou-se rainha com um pedaço de papel alumiado. Agora, manda em ti, brincou, beijando Sofia na bochecha, um gesto inocente, mas visto pela mãe, que entrava com um cesto de lençóis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor como o toque dos sinos da Basílica da Estrela. O que é isto, Sofia? Explica à tua mãe. A voz era baixa, mas carregada de julgamento antigo. Sofia congelou, o bolo rei caindo em migalhas. É amor, mãe. Marta é o meu amor. As palavras saíram como um suspiro aliviado, mas o choque na cara da mãe era palpável, olhos arregalados, mãos tremendo como folhas de sobreiro no vento. Amor? Com uma rapariga? Isso não é de Deus, nem da nossa gente. Pensa na família, no que dirão em Belém. Gritou, virando-se para Marta como se ela fosse um intruso. Vai-te embora, rapariga. Não estragues a minha filha. Marta recuou, ferida, os olhos enchendo-se de lágrimas. Eu não estrago, senhora. Eu amo. Saiu para a chuva fria, deixando Sofia sozinha com o peso da tradição. Naquela noite, o confronto familiar foi um furacão. O pai, ao saber, batia com o punho na mesa de carvalho. Isto é modernice de Lisboa. Nós somos de Belém, de fé e honra. Sofia defendeu-se com paixão, citando as mulheres de Garcia Lorca que amavam além das grades sociais, mas as palavras ricocheteavam como balas. Vai-te embora se quiseres isso. Não terás a minha bênção. A porta bateu atrás dela, e Sofia correu para a Alfama, encharcada e desesperada, batendo à porta de Marta às 2 da manhã. Marta abriu, os cabelos desgrenhados, e puxou-a para dentro sem palavras. Enroscaram-se no sofá gasto, sob um cobertor tecelado à mão de trás os montes, e Sofia chorou até o amanhecer. Perdi tudo por ti. Não perdeste. Ganhaste-me. E eu a ti. Sussurrou Marta, beijando as lágrimas salgadas.
Decidiram fugir por uns dias para o Alentejo, terra de planícies infinitas e silêncios curadores. Alugaram um carro velho e partiram ao nascer do sol, o rádio tocando fado de Marisa, as mãos entrelaçadas no câmbio. Em Évora, entre os ossos da Capela dos Ossos e os dólmens pré-históricos, encontraram paz. Passearam por vinhas onde uvas moscatel amadureciam preguiçosas, provaram ensopado de borrego e dançaram ao som de uma gaita de foles num festival local. Aqui, o tempo para, disse Sofia, deitada na relva de um monte, com Marta ao lado, traçando constelações no céu estrelado. E o nosso amor? Para também? Marta perguntou, vulnerável. Não. Cresce como estas oliveiras antigas. O beijo que se seguiu foi profundo, selando uma promessa, enfrentar o mundo juntas. Mas o regresso trouxe o clímax. A escola, agora ciente pelo boato familiar, dividiu-se. Alguns aliados, inspirados por histórias de amor resiliente como as de José Saramago, outros, fiéis à tradição, isolavam-nas. Inês, redimida pela culpa, confessou publicamente o roubo do diário numa carta aberta no jornal escolar, pedindo perdão. Eu errei por medo do que não entendo. O gesto abalou as fundações, mas o verdadeiro teste veio da família de Sofia. O pai, num gesto de orgulho ferido, proibiu visitas. Escolhe, nós ou ela. A primavera irrompeu em Lisboa com uma explosão de cores, jacarandás roxos forrando as ruas da Lapa, buganvílias cor-de-rosa escalando as paredes de Alfama e o aroma de laranjas maduras misturando-se ao sal do Tejo. Para Marta e Sofia, era uma estação de renascimento, mas também de tormentas internas. O ultimato do pai de Sofia pairava como uma nuvem de tormenta sobre o Montagraço, forçando escolhas que dilaceravam a alma. Eu não posso perder-te, mas também não abandono minha família, confessava Sofia nas noites passadas no quarto de Marta, o som do fado da mãe ao fundo como um bálsamo agridoce. Marta, com a resiliência de quem crescer entre as ruelas onde o terremoto de 1755 deixara cicatrizes invisíveis, incentivava o amor não é prisão, Sofia. É ponte, como o 25 de abril sobre o Tejo. Juntas, planearam uma reconciliação, uma carta coletiva, escrita à luz de velas na sede de Lisboa, invocando santos protetores de amores impossíveis. Pai, mãe, o meu coração encontrou casa em Marta. Ela não me tira de vós, alarga o nosso mundo, como Portugal se alargou nos descobrimentos. Enviaram-na com um ramalhete de manjerico, símbolo de festas e promessas. A resposta veio devagar, como o vinho do Porto que se deixa repousar. Primeiro, silêncio, depois, uma chamada do pai, a voz rouca de emoção contida, vem a casa. Traz a tua. A Marta. Falamos como gente. O encontro, numa tarde de Páscoa, foi tenso como uma tourada em moita, a mesa posta com folar e ovos tintos, mas os olhares cruzados como espadas. A mãe de Sofia, com as mãos entrelaçadas num rosário de madrepérola, perguntou, e a sociedade? O que dirão os vizinhos de Belém? Marta, serena, respondeu, a sociedade muda, como o Tejo leva as folhas caídas. O que importa é o amor que fica. Horas de conversa fluíram, regadas a moscatel de Setúbal, e histórias emergiram. O pai confessando um tio-avô que amara em segredo durante a Guerra Colonial, a mãe recordando amizades femininas profundas na juventude, antes do casamento. Talvez eu não entenda tudo, mas vejo o brilho nos teus olhos, filha. Isso basta. Lágrimas caíram, abraços trocados, e pela primeira vez, a família de Sofia convidou Marta para ficar, não como intrusa, mas como parte do bordado familiar. Mas o terremoto não poupava. Na escola, o boato do diário reacendeu com fúria. Cópias digitais circulavam no Instagram, anónimas mas cruéis, com hashtags como Segredos de Lisboa. Alvo principal, Marta, acusada de seduzir Sofia, e quando preconceitos velhos como as pedras do castelo. Um dia, durante a aula de educação cívica, ironicamente sobre direitos humanos, um rapaz da turma confrontou-a. És a razão pela qual a Sofia mudou, não és? As tuas palavras pervertidas no diário. A turma silenciou, e Sofia ergueu-se como uma leoa. Pervertidas? São belas, como os poemas de Antero de Quental. O diário mostrou-me o amor verdadeiro. Quem o roubou é que é o vilão. O caos culminou numa assembleia extraordinária, convocada pela diretora, uma mulher de Setúbal, com sotaque cantado e coração aberto. Inês, redimida, testemunhou. Eu roubei e espalhei por inveja. Marta e Sofia são exemplo de coragem. A escola, tocada, organizou um debate sobre identidade, com depoimentos de alunos LGBTQ+, e referências a figuras portuguesas como Sofia Anderson, que amara além das normas. Marta leu os certos do diário publicamente, transformando vergonha em arte. O amor é um terremoto que reconstrói, não destrói. Sofia, ao lado, sentiu orgulho transbordar. Mas o clímax pessoal veio numa noite de lua cheia, no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como um tapete de prata. Eu quase te perdi por medo, confessou Sofia, os dedos entrelaçados nos de Marta. Mas agora, sei, és a minha casa, onde quer que estejamos. O beijo foi apaixonado, sob o olhar das estrelas, selando uma união que nem o maior abalo poderia romper. A família, aos poucos, abria-se, jantares partilhados, com a mãe de Sofia a ensinar Marta a bordar azulejos e o pai a partilhar receitas de pastéis, murmurando bem-vindo à família. O romance, agora, era um farol na neblina, romântico, mas testado pelo fogo da adversidade.
O verão regressou a Lisboa com a força de um vendaval atlântico, trazendo consigo o calor pegajoso das noites de Alfama e o belício das praias de Cascais, onde as ondas lambiam areias douradas como promessas de eternidade. Marta e Sofia, forjadas no crisol dos mal-entendidos e reconciliações, emergiam mais fortes, como as muralhas de Lisboa após o grande terremoto, reconstruídas, mas com as cicatrizes que contam a história. O diário, agora um talismã partilhado, repousava na mesinha de cabeceira de Sofia, as páginas preenchidas com entradas novas. Hoje, caminhamos pelo terreiro do Paço de mãos dadas e o mundo sorriu connosco. A família de Sofia abraçara o amor delas com a lentidão graciosa de uma sardinha a grelhar, jantares semanais na pastelaria, onde o pai contava anedotas de marinheiros e a mãe oferecia lenços bordados com iniciais entrelaçadas, M e S, como as curvas do Tejo. A mãe de Marta, a fadista, tornara-se confidente, ensinando Sofia a modular a voz para um dueto improvisado. Grândola, Vila Morena, hino de liberdade que ecoava os seus corações libertos. Até Inês, outrora vilã, aproximara-se com um pedido de amizade genuíno. Perdoem-me. O vosso amor ensinou-me a ser melhor. O clímax final veio durante a festa do Espírito Santo nos Açores, uma viagem surpresa que as famílias financiaram como bênção. Num barco entre as ilhas de São Miguel e Pico, com o Atlântico a balançar como berço, uma tempestade irrompeu, ventos uvantes, ondas que batiam como punhos furiosos. O pânico espalhou-se entre os passageiros, mas Marta e Sofia, enroscadas num canto, recitaram versos de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. A calma delas acalmou os outros, e quando o sol rompeu as nuvens, revelando arco-íris sobre as fajãs verdes, o capitão as elogiou. Sois como as ilhas, resistentes ao mar. De regresso, o romance amadureceu em compromissos simples, planos para a Universidade em Coimbra, onde estudariam literatura portuguesa juntas, voluntariado na Associação LGBTQ+, de Lisboa, partilhando histórias para inspirar outros. Numa noite de São João, nas ruas engalanadas de martelos e fogueiras, dançaram descalças na areia de Oeiras, o fogo crepitando como aplausos. O diário causou um terremoto, mas reconstruiu-nos, sussurrou Sofia, a cabeça no ombro de Marta. E agora, o aftershock é só amor. O pai de Sofia, vendo-as da varanda, sorriu pela primeira vez sem reserva. Elas são o futuro de Portugal, livre, como o 25 de Abril. A mãe de Marta, ao longe, entoou um fado de esperança. Há saudades que não doem porque o amor vence. O fim não era BKCH, mas humanamente perfeito. Um ciclo de perdão, crescimento e abraço à diversidade que pulsa na veia da nação. Marta e Sofia, de mãos dadas sob as estrelas de Lisboa, sabiam que o verdadeiro terremoto era do coração e ele, afinal, construía mundos. Anos depois, o diário seria publicado anonimamente, um testemunho de amor lésbico em terras de fado e azulejos, inspirando gerações. Mas para elas, bastava o agora, duas almas entrelaçadas, num Portugal que, devagar, aprendia a amar sem medos.